Você já se sentiu preso ao passado, como se seus erros definissem o seu futuro? Em Romanos 3:24, Deus revela um dos mistérios mais poderosos do Evangelho: a redenção em Cristo Jesus. Não é um desconto, não é uma recompensa, é um resgate pago por Cristo para nos libertar da culpa e da condenação do pecado. Neste estudo, vamos explorar como este versículo desmonta toda a lógica do mérito humano e nos mostra que a verdadeira liberdade não se conquista, se recebe. Então prepare o seu coração. Você está no Teolosofando e prestes a descobrir que a sua dívida já foi paga. Que a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre o seu coração. Imagine comigo um prisioneiro condenado à morte, assistindo impotente enquanto alguém paga a sua fiança com o próprio sangue. É exatamente isso que Romanos 3:24 nos descreve. O texto diz que fomos justificados gratuitamente. Mas se para nós essa justificação e redenção é de graça, para Cristo custou tudo. A redenção não é um jeitinho de Deus ignorar o pecado, mas é um resgate pago na cruz, que transforma nossa sentença de morte em liberdade. Agora, respire fundo. Você está em Cristo Jesus. Seu preço já foi pago. Sua culpa não te define mais. Você não é um ex-pecador, é um justificado. E isso muda absolutamente tudo: sua identidade, suas escolhas e seu futuro. E para que possamos compreender com mais propriedade tudo aquilo que a palavra do Senhor nos propõe nesta oportunidade, tome aí a sua Bíblia em mãos. Vai aparecer para você também na tela, mas eu te convido a estar examinando nas Escrituras tudo aquilo que nos está proposto. Nós oferecemos aqui alguns slides a você para que você possa dar pausa no nosso vídeo, como também, se desejar, tirar print da tela e depois você possa recorrer a todo esse material, mas eu te convido a estar examinando nas Escrituras e acompanhando também. A partir do versículo 23, lá no capítulo 3 de Romanos, nós temos toda a explicação do que é redenção em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No princípio da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Uma das principais conquistas da morte de Cristo foi promover a redenção, que significa libertar do cativeiro da escravidão ou condenação da morte através do pagamento de um preço, de um resgate. Literalmente, redenção significa a libertação de um escravo
mediante um resgate, retirar este escravo do mercado de escravos para não mais ficar exposto à venda. Então, a primeira figura, a primeira imagem que vem na mente de Paulo quando ele vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, acerca deste assunto, é o mercado de escravos. O sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos resgatou deste mercado de escravos. Éramos escravos dos nossos pecados, escravos da nossa culpa, do nosso passado, dos nossos medos, das nossas angústias. Mas o sacrifício de Jesus Cristo pagou o preço e nos resgatou de tudo isso, nos colocando em liberdade. E hoje nós pertencemos não mais ao passado, nós não pertencemos mais ao pecado, nós pertencemos a Jesus Cristo. Outra imagem que é muito usada naquele contexto nos é revelada através de Alistair McClellan no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, que é a libertação de um prisioneiro de guerra. Ele diz: poderia ser usado em relação à libertação de prisioneiros de guerra ou ainda para assegurar a liberdade daqueles que haviam sido vendidos como escravos, usualmente para pagamento de dívidas da família. Portanto, redenção é um ato de pagar o resgate para recuperar o que foi perdido. E afinal de contas, qual é o preço pago por esta redenção? O apóstolo Pedro, também inspirado pelo Espírito Santo, ele diz lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, a partir do verso 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos. Portanto, o preço pago por nossa redenção foi o próprio sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. A obra expiatória, o sacrifício de Cristo, sua morte e sua ressurreição foram preço pago por nossos pecados e nos resgatou, nos redimiu de toda a nossa vã maneira de viver, como o próprio apóstolo Paulo e agora Pedro nos apresenta. Bonhoeffer falou acerca da graça barata que justifica o pecado e não o pecador, quando ele propõe: a graça que justifica o pecador não é barata, ela custou tudo para Deus. A salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus, custou a vida do seu filho. O preço pago na cruz não foi ouro ou prata, mas o sangue de Jesus Cristo, conforme as referências de Atos 20 e 28 e 1 Pedro 1, 18 e 19. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em resumo, o sangue de Cristo é o pagamento necessário para nos libertar da escravidão do pecado e fazer-nos possessão do próprio Deus, diz Frank Ferreira. Não foi uma transferência bancária, foi transfusão de vida. O próprio Jesus Cristo, através do seu sacrifício, do seu sangue,
foi oferecido pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, para o resgate do ser humano, a raça caída. Em Romanos 3, 25, nós temos a resposta ao porquê deveríamos ser redimidos. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas em Jesus Cristo, todo o pecado da raça humana foi justificado. Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldito na cruz do Calvário para resgatar o mais vil pecador, que sou eu e você. Nos resgatar do nosso pecado, como eu já mencionei acima de tudo, como também nos resgatar do nosso passado, resgatar-nos da culpa do pecado, do preço do pecado e nos dá liberdade. Não pertencemos mais ao passado ou ao pecado. Agora, uma vez que fomos comprados pelo sangue do próprio Cristo, nós pertencemos a Ele. Por causa da pecaminosidade e incapacidade de levar-se até o padrão da justiça de Deus, a redenção do pecador só poderia vir por meio de Cristo Jesus. Somente o Salvador, sem pecado, poderia pagar o preço para redimir os homens pecadores. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, perfeito e infalível de Deus, porque o próprio apóstolo Pedro, ele testemunhou que Cristo Jesus foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi a causa da graça, mas o resultado da graça. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Por vezes, nós pensamos que Deus nos perdoou sem cobrar absolutamente nada. Isso não é justiça. Ele tomou os nossos pecados e lançou sobre o próprio Filho, Jesus Cristo, que é o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo usa uma espécie de redundância ao afirmar que somos justificados gratuitamente por sua graça. Não obtemos essa graça por mérito. Não pagamos essa graça com dinheiro. Nós recebemos pela fé. Portanto, não há mérito humano. Portanto, não há mérito em nós mesmos, do quais nós podemos nos vangloriar. O mérito da nossa salvação está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Nós vimos na aula passada, e eu vou deixar um card para você aí poder estar recorrendo a esta aula mais uma vez. Nós seríamos incapazes de obedecer à lei. O propósito da lei
foi revelar o nosso pecado. O propósito da lei foi nos revelar que éramos incapazes de seguir todos os mandamentos. Mas Jesus Cristo, o homem perfeito, o Cordeiro sem mácula, sem ruga, sem pecado, pagou todo o preço, obedeceu à lei e se sacrificou por nós, por graça, para que pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. A graça não é meramente um favor imerecido, mas um favor imerecido a homens miseráveis, ingratos e culpados. A graça destina-se sempre àqueles que estão legalmente condenados e culpados perante a lei. A graça é o amor de Deus direcionado ao culpado. Se o caminho de Deus é o caminho da fé e aceitação, então desaparece toda jactância nas realizações humanas. Aqui no Teolosofando, nós aprendemos que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Não há pelagianismo, onde nos ensina essa heresia, esta falsa doutrina, nos ensina que o homem dá o primeiro passo, que o homem decide o seu futuro. Não. O homem, ele foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. E isso não traz mérito algum à raça humana. Fomos chamados para viver essa liberdade. E João, ele testifica lá no capítulo 8, versículo 33, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. A obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário nos libertou da culpa, do peso, da prisão, como também nos deu uma carta de euforia. Hernandes Dias Lopes, também no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, ele nos auxilia. A cruz foi a maior missão de resgate do mundo. Cristo nos resgatou da casa do valente, do império das trevas e da potestade de Satanás. Ele arrebentou o nosso cativeiro, tirou-nos da escravidão com mão forte e poderosa. Éramos escravos da carne, do mundo e do diabo, e ele nos tornou livres. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Cristo verdadeiramente nos tornou livres. Lembra da imagem que nós usamos do resgate de um escravo? Então, portanto, Cristo Jesus foi ao mercado de escravos e pagou o preço e nos resgatou e nos deu liberdade em si mesmo. Hoje nós pertencemos a Ele e nós somos livres. Na sequência, o apóstolo Paulo também propõe uma doutrina muito importante para a nossa construção, que é a doutrina da propiciação. Romanos 3:25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. A palavra propiciação vem do grego hilasterion, que carrega a ideia básica de apaziguamento ou satisfação. É literalmente aplacar a ira divina ou de tornar Deus propício. Em religiões pagãs antigas, com muita frequência, nós víamos o homem tentando apaziguar a ira da sua
divindade através dos sacrifícios. Mas no Novo Testamento, a propiciação sempre se refere à obra de Deus em Cristo Jesus, não do homem. O homem, ele é absolutamente incapaz de satisfazer a justiça de Deus, exceto por passar a eternidade no inferno. E o sacrifício de Jesus Cristo apaziguou a ira de Deus contra o homem. O Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz: sacrifício que satisfaz a ira de Deus, de modo que Deus se torna propício ou tenha uma disposição favorável em relação a nós. Frank Ferreira, ele também propõe: propiciação é a provisão do amor divino. Ela não é cruel nem caprichosa, mas a manifestação do amor, uma ação amorosa pela qual o propósito gracioso de Deus é posto em efeito de acordo com a sua justiça. Em termos simples, a doutrina da propiciação significa que Cristo propiciou a ira de Deus, que Cristo apaziguou a ira de Deus. Teologicamente, significa o cumprimento da lei que havia sido violada. Portanto, nós estudamos nessa aula os conceitos teológicos e gerais do que é redenção à luz das Escrituras. Nós fomos comprados e libertados de todo o pecado. Como também compreendemos que o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário nos tornou favoráveis diante de Deus, aplacando a ira divina. Então, o preço foi pago. O sacrifício de Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, aplacou a ira divina que era contra o homem. No próximo encontro, nós estudaremos o tema central desta carta, a justificação pela fé. Então já deixa agendado aí. Quinta-feira que vem temos um encontro marcado onde nós estudaremos o tema central de todo este compêndio teológico proposto pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Comente aí: fui resgatado, agora sou propriedade de Cristo Jesus. Fui resgatado e sou propriedade de Cristo Jesus. E antes de nós entrarmos naquele momento de oração, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, chegou aqui pela primeira vez, aproveite este momento. Este momento é seu. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta o link dessa aula, comente, compartilhe. É tudo que nós pedimos em troca por oferecer a vocês todo este trabalho. Nós nos dedicamos para trazer um conteúdo sério, teológico, cristocêntrico, bíblico até vocês. O que nós pedimos é que vocês nos auxiliem se inscrevendo, ativando as notificações, curta o link dessa aula, comente à vontade. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça, fui resgatado, agora sou propriedade de Cristo Jesus, e compartilhe o link desta aula a todos os seus amigos nas suas redes sociais. Como eu sempre falo, diz para todo mundo que tem algo importante, relevante, sendo construído aqui no Teolosofando, tá bom? E já deixa anotado na sua agenda, quinta-feira que vem, nós temos um encontro marcado onde estudaremos
a justificação pela fé, que é o tema central da carta aos Romanos. E onde você estiver, uma vez que você já entendeu que você foi redimido, resgatado pelo sangue de Cristo, justificado, e a ira de Deus foi aplacada com relação a você, eu quero convidá-lo a nós orarmos neste momento. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tua bondade, graça e misericórdia. Pai, nesta oportunidade nós aprendemos e fomos impactados por esta verdade, por esta doutrina bíblica da redenção. O sacrifício de Jesus Cristo nos redimiu dos nossos pecados, do nosso passado e, como consequência disso, também da culpa, do peso do pecado, como também de todos os nossos traumas e angústias da nossa alma. Éramos escravos de tudo isso, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, através da sua obra expiatória, nos resgatou. E não há glória humana, não há vanglória humana sobre isso. Foi a salvação, foi um ato amoroso e gracioso do próprio Deus em enviar o seu Filho Jesus Cristo para se sacrificar no nosso lugar e nos tornar propício. A ira de Deus foi aplacada por causa de Jesus Cristo. E hoje nós somos livres, livres para viver em Cristo Jesus, livres para amá-lo, porque uma vez ele nos amou primeiro, e este amor preencheu o nosso coração para que pudéssemos amá-lo também. Como inspirado pelo Espírito Santo, João testificou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós podemos olhar para a cruz de Cristo e entender que nós somos livres, livres em Cristo Jesus. Portanto, nós bendizemos e exaltamos o teu nome e celebramos a vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque ele apenas não se entregou na cruz e morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou dentre os mortos, como ele mesmo testificou que o faria, e os profetas apontaram no Antigo Testamento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor continue iluminando a nossa mente e, ao mesmo tempo, Pai, ateando fogo em nossos corações, fogo do Teu Espírito Santo, para que possamos amá-lo acima de todas as coisas, para que possamos, ó Pai, nos debruçar sobre tudo isso que está sendo trabalhado aqui no Teolosofando e nos sentirmos apaixonados por Cristo Jesus. Continue conosco e nós oramos em favor daqueles que nos acompanham todas essas aulas. Que o amor de Deus, a graça de Deus e as bênçãos que estão destinadas à Igreja do Senhor possam alcançá-los agora, neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Quinta-feira que vem, nós continuamos estudando esta carta tão bela, que é a carta aos Romanos, justificação pela fé, e eu aguardo você. Anote aí na sua agenda. Um grande abraço e até lá.